Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquemos em pé e abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, abramos ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 17. Meus irmãos estão comigo? Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, os irmãos estão dizendo que o som está baixo. Nós vamos ler a palavra de Deus, os meus irmãos acompanham atentamente a leitura. Diz assim o texto sagrado: Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas celadas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar? Senhor, é com temor e com tremor que nós nos apresentamos perante tua face. Nós pedimos a ti encarecidamente, humildemente, que tu fales ao nosso coração, apesar do pregador, e que a palavra de Deus encontre corações preparados, amantes de ti, amantes da tua palavra,
desejosos de receber a orientação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Pensar sobre revitalizar igrejas é importante, mas pensar sobre manter a vitalidade de igrejas também. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não é adequado, nem saudável, nem ético que um pastor que deixa o pastorado de uma igreja continue tentando exercer influência pessoal sobre ela a despeito da presença de um novo pastor. Mas, por outro lado, meus irmãos, é esperado que o pastor, enquanto ainda no pastorado, oriente a igreja quanto aos passos a serem dados por ela após sua saída. Isso é natural, isto é justo, é próprio do coração pastoral o peso da responsabilidade quanto ao que depender dele sobre os rumos da igreja após seu ministério. Isso tem uma relevância especial se ele foi o plantador daquele trabalho. Eu digo que esse interesse pelo futuro das igrejas que nós pastoreamos é natural por diversas razões, e eu posso citar, a título de exemplo, 3 deles. Primeiro, porque nós criamos, com o correr dos anos, vínculo de amor com quem nós convivemos no pastorado. Eu passei recentemente quase 15 anos com a igreja de Caruaru, e ali eu e Cíntia fizemos amigos para toda a vida e para a eternidade. Esses vínculos acontecem. Segundo, por causa do zelo pela pura pregação do Evangelho, que nós desejamos vê-lo mantido naquele púlpito. Terceiro, pela facilidade com que se pode, em pouco tempo, desconstruir aquilo que foi construído ou reconstruído ao longo de anos e a duras penas. É mais fácil desconstruir. Penso que é nesse sentido que nós devemos ver como totalmente compreensível o lamento angustiado de Paulo aos Gálatas. Ele disse: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Paulo disse estar ansioso em relação à postura dos Gálatas após sua saída. Ele está meio que assustado até, porque está com receio de chegar à conclusão que trabalhou até ao ponto do esgotamento, como sugere o verbo usado por Paulo, e trabalhou tanto inutilmente. Ele temeu que o resultado daquele trabalho exaustivo. E aquele que adota a teoria da Galácia do Sul está se recordando agora dos sofrimentos de Paulo na primeira viagem missionária, quando da plantação das igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Paulo temeu ter conseguido, como o resultado daquele trabalho exaustivo, aquela atitude dos Gálatas de cair da graça, como se isso fosse possível, e do seu retrocesso à tentativa de justificação por obras da lei, como se isso fosse possível. A história dos congregacionais brasileiros registra fartamente esse tipo de preocupação. O Dr. Cali e a Dona Sara, como se disse, passaram 21 anos no Brasil, organizaram pelo menos 2 igrejas pioneiras na evangelização do país e no Nordeste. E é evidente que os missionários não sairiam do Brasil sem, na medida do possível, projetar os caminhos futuros das igrejas brasileiras, o que de fato eles fizeram. A igreja fluminense, eu relembro, recebeu o patrimônio, recebeu a organização eclesiástica nos termos das possibilidades legais da época, recebeu uma confissão de fé, recebeu 2 catecismos. Esses catecismos são pouco
conhecidos. Mas sim, o Dr. Calley os deixou um inário com um compêndio de letras cuidadosamente selecionadas. Isso porque era de interesse do doutor. Quem assumiria o pastorado? Porque eu estou também pensando aqui no pastor brasileiro que ele deixou para sucedê-lo. Era do seu interesse o que seria ensinado a esta igreja e o que ela cantaria. Lá da Escócia, Calley tomava ciência dos assuntos envolvendo a obra no Brasil e sempre que necessário ainda auxiliava o pastor brasileiro, como fez, por exemplo, nas contendas envolvendo a influência dos irmãos de Plymouth. A igreja pernambucana também foi objeto das ansiedades de Calley, sobretudo em relação a obreiros, que daria continuidade ao trabalho. Então, dá para perceber e dá para entender o peso da responsabilidade em relação aos rumos futuros da igreja. E é considerando esse plexo de sentimentos e de responsabilidades que deve ser lido o discurso de despedida de Paulo aos presbíteros, bispos que pastoreavam a igreja de Éfeso. Paulo estava retornando na terceira viagem missionária, que aconteceu entre os anos 53 a 57, e quase 3 desses anos foram dedicados à evangelização de Éfeso. Isso está narrado em Atos capítulo 17, o tempo é referido em Atos 20, em nosso texto, no versículo 31, e digno de nota que em nenhum outro lugar Paulo tinha pregado o evangelho por tanto tempo, e o resultado é que Éfeso se tornou um celeiro de evangelização para toda a província da Ásia. Isso é dito em Atos 19, versículo 10. Foi um trabalho bem sucedido e todavia realizado sob perseguição de judeus e gregos, como demonstram, por exemplo, o tumulto do populacho no anfiteatro da cidade. Atos capítulo 19, a partir do versículo 29. O que ele diz aqui no seu discurso, em nosso texto, no versículo 19, não é? Provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele também escreveu aos Efésios dizendo o seguinte, escreveu aos Coríntios, dizendo o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Isso está em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 9. Percebam que o ministério cheio de oportunidades em Éfeso transcorreu sob forte oposição, como costuma ocorrer em quase toda parte do mundo. Muitas dessas histórias envolvendo o trabalho no Nordeste foi contada hoje, né? De modo que, quanto mais larga a porta da oportunidade, mais se sentem provocados aqueles que fazem oposição ao Evangelho, e o mais notável é que a presença da oposição foi destacada por Paulo, escrevendo aos Coríntios como um dos motivos pelos quais ele deveria permanecer em Éfeso. É como se a presença da oposição dissesse a Paulo que ele deveria permanecer, tanto por indicar que a oposição indiciava uma obra poderosa do Espírito que estava sendo realizada naquele lugar, como também a oposição, digamos, dizia para Paulo, impunha a Paulo a necessidade da permanência dele no lugar, para que ele pudesse fortalecer os discípulos, de modo que, em resumo, não foi fácil. Paulo diz em 2 ocasiões, no discurso que lemos, que ele derramou lágrimas em Éfeso. A primeira vez está no versículo 19. Ele derramou lágrimas quando foi perseguido pelos inimigos. Segunda vez, no versículo 31. Ele derramou lágrimas quando labutava no discipulado. Não foi fácil. E a pergunta é, considerando todas essas coisas, Paulo correria o risco de haver trabalhado inutilmente em Éfeso? Pelo menos no que dependesse dele, não. No que dependesse dele, não. E por isso, após o ministério naquela cidade, Paulo foi à Macedônia, passando por Filipos e Tessalônica, passou pela Acaia, visitando Corinto,
com destino a Jerusalém, mas em passando pela Ásia, de Mileto, mandou chamar os presbíteros para uma última conversa. Isso, para mim, é notável, porque Paulo tinha pressa. Como é que nós sabemos que Paulo tinha pressa? Bom, primeiro porque vocês se recordam, antes de Mileto ele tinha passado por Troade. Em Troade, ele tinha tanta pressa, ele precisava sair no dia seguinte e por isso prolongou o sermão até a meia-noite. Vocês se recordam? O Eutico, um garoto que estava ouvindo o sermão, adormeceu, porque já era meia-noite. Bom, mas Paulo tinha pressa, tanta pressa, que tinha que terminar tudo aquilo que tinha a dizer naquele momento em Troade. Depois da ressurreição, o sermão é retomado e vai até o amanhecer. Paulo está com pressa. Foi essa pressa também que o fez decidir, por alguma razão, que não aportaria em Éfeso. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 16. Mas também ele não partiria para Jerusalém em seu encontro final com os discípulos daquela importante igreja. Isso apesar de nós sabermos que Paulo ainda tinha que esperar 4 dias, no mínimo, ou 5, que os mensageiros fossem a Éfeso e trouxessem os presbíteros para o encontro com ele. Ele tinha pressa, mas não iria para Jerusalém sem aquele encontro. Mileto ficava a cerca de 50 quilômetros por conta das curvas, né, da estrada. Ele tinha pressa, mas não voltaria para Jerusalém, não chegaria no destino último sem aquela última conversa. E notem, em Atos capítulo 20, versículo 1, Paulo já tinha exortado os discípulos, toda a igreja. Depois de todas essas andanças, partindo para concluir sua terceira viagem missionária, acontece o encontro com os líderes da igreja. Os meus irmãos estão me entendendo? Sim ou não? O discurso de Paulo, que está aqui entre os versículos 18 a 35, nós lemos do 17 ao 35, o discurso está entre os versículos 18 a 35. Ele tem 2 grandes seções. Na primeira, Paulo fala somente de si, versículos 18 a 27. Olha aí no seu texto, 18 a 27, Paulo fala de si. Paulo fala sobre si. Primeiro, dos versículos 18 a 21, do ministério que ele exerceu entre os efésios. Observe aí. Segundo, ainda nessa seção, dos seus planos para o futuro. Versículos 22 a 25. E, por fim, ele fala do seu senso de dever cumprido para com aqueles irmãos. Isso está nos versículos 26 a 27. Então, a conclusão aqui é que, dos versículos 18 a 27, Paulo fala sobre si nesta primeira grande seção da carta, e o que ele certamente desejou foi, com todo esse parágrafo, foi acentuar que se alguém viesse a se perder, o responsável não seria ele. Na segunda seção, observe o texto, a partir do versículo 28 até o versículo 35. Então Paulo se volta para os líderes da igreja, para exortá-los, desta vez, 28 a 35, até o restante do texto. Agora, aqui nós temos uma subdivisão ainda, porque nos versículos 28 a 31, Paulo está responsabilizando-os pelo cuidado do rebanho a partir das mais urgentes razões e conclamando-os a um profundo senso de vigilância. Versículo 28, Paulo fala, atendei. Versículo 31, vigiai. Segundo, nesta segunda subseção, versículos 32 a 35, Paulo, a partir do seu próprio exemplo, exorta os líderes da igreja a dependerem de Deus e da sua palavra e a serem cuidadosos no que diz respeito à lida com o dinheiro. Toda essa seção, dos versículos 28 a 35, eu repito, é uma seção inteira de exortação aos presbíteros baseada em seu próprio exemplo, o próprio exemplo de Paulo. Eu quero enfatizar isso no versículo 31. Paulo volta a tratar do seu exemplo como base daquela exortação. Versículos 36, 37 e 38, também Paulo está pensando no seu ministério entre aqueles irmãos como o modelo que ele usa para a sua exortação.
De modo que o encontro com os líderes de Éfeso termina de maneira emocionante, em clima de despedida, com orações, lágrimas, gestos de amor fraternal, de afeto, dentre os quais aquela atitude de acompanhar Paulo até o navio. É possível dizer que Paulo saiu daquele encontro com um misto de emoções conflitantes. De um lado, um certo senso de tranquilidade, pelo fato de haver cumprido a sua parte, e por outro, uma tensão. O que seria daquela igreja? Bom, aqui está um panorama do texto. O texto é emocionante. Emocionante. A sua teologia é trinitária. Sua teologia é trinitária. Versículo 21, por exemplo: a fé no Senhor Jesus está em justa posição com o arrependimento de Deus. No versículo 28, o Espírito Santo constitui bispos. O discurso é francamente, abertamente trinitário. E também não é possível ignorar aqui as implicações cristológicas do versículo 28. Nós não vamos entrar nos detalhes e nos debates, nas possibilidades de interpretação desse versículo, mas não dá para ignorar as implicações do versículo para a cristologia. A passagem é belamente pastoral, isso para não mencionar a missiologia também constante em toda a passagem, sobretudo nos versículos 22 a 25. O texto é amplíssimo. Nós poderíamos falar várias vezes, enfocando vários aspectos desse texto, mas o que eu desejo agora é refletir com os meus irmãos, a partir do texto, é como o ministério de hoje, na medida do que nos é possível, pode contribuir para a igreja de amanhã, inclusive. É isso que me interessa. Pensar em revitalizar igrejas é necessário, mas pensar em manter a vitalidade de igrejas também. O que eu quero é como o nosso ministério, o ministério de hoje, pode contribuir para a igreja de amanhã, inclusive, se é que nós desejamos evitar aquela trágica constatação de havermos labutado em vão, coisa que ninguém quer. Não é verdade? Então, deixa eu colher aqui aquilo que o texto pode nos oferecer conforme e de acordo com o propósito que estabeleci para nós conversarmos nesta noite. Eu quero saber se vocês estão comigo. Eu vou falar sobre três pontos. Eu pretendo gastar em torno de 5 ou 7 minutos em cada um deles. Vocês têm paciência? Muito bem. Em primeiro lugar, certifiquemos-nos de que por todos os meios possíveis, com coração sincero, nós estamos ensinando todo o conjunto suficiente de verdades reveladas na palavra de Deus para promover a vida cristã da igreja. Esta é a primeira coisa a ser verificada, porque sim, meus irmãos, é necessário, sobretudo em tempos sombrios como os nossos, que o rebanho reconheça que nós labutamos pelas razões certas, que nossos afetos não são mera bajulação e que a nossa opção pelo ministério não se deveu à falta de outras opções mais promissoras do ponto de vista financeiro. E nesse sentido, Paulo fez questão de enfatizar a sinceridade do seu ministério. Ele relembrou aqueles irmãos como ele serviu ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações que lhe sobrevieram da parte dos judeus. Aquilo tinha a intenção deliberada de dizer àqueles irmãos que trabalhou com sinceridade. Foi, todavia, em um contexto como esse, nada amigável, nada animador, que Paulo anunciou a todos. Versículo 21 diz: tanto a judeus como a gregos. Anunciou em todas as ocasiões. Versículo 20 diz: publicamente e também de casa em casa. Paulo, segundo o versículo 31, anunciou coletivamente e também a cada um. A cada um. Foi, meus irmãos, um ministério da palavra abrangente suficientemente para incluir todo o desígnio de Deus, a expressão que se encontra no versículo 27, mensagem cujo centro está
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus, como ele diz no versículo 21, em síntese, Paulo relembra que não omitiu nada que pudesse contribuir ao bem-estar espiritual daqueles discípulos, que não é outro além do gozo da comunhão salvadora com Deus por meio de Jesus e no poder e na comunhão do Espírito. Ele não optou pelos temas favoritos do auditório. Ele não pregou para satisfazer aqueles que têm comichão nos ouvidos. Ele fez em Éfeso o que disse também ter feito em Corinto. A quem escreveu: os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. A nossa conclusão é que motivações e procedimentos certos, aliados a verdades inegociáveis, são arsenal, o único arsenal. Não há estratégias, não há fórmulas. Qual é a fórmula? Qual é a estratégia? Não usar. Procedimento certo, coração verdadeiro, anunciando aquele conjunto de verdades inegociáveis, são o único arsenal de um verdadeiro ministério cristão de hoje, que inclusive projeta a vida da igreja de amanhã. Agora, por favor, meus irmãos, aqui fica uma dúvida humilde que quero compartilhar com vocês, porque eu não tenho certeza se a grande parte dos pastores do nosso tempo está certa quanto ao que deve se especializar e se dedicar. Eu não sei se ela sabe o que realmente deve ler e estudar, se é que ainda lê e estuda. É até duvidoso se ela acredita que seu tempo de preparação deve se concentrar em conhecer o significado das palavras de Deus e sua implicação para a igreja de hoje. Será que os pastores de hoje, a grande maioria dos pastores, estou falando assim para as nossas gerações contemporâneas, será que uma parte considerável desses pastores entende que deve se concentrar no sentido de compreender o significado das palavras de Deus e saber qual é a implicação dessas palavras para a igreja hoje? Mais ainda, nem é inútil perguntar aos pastores se eles estão certos quanto ao que não podem deixar de ensinar. Lembrar um fato histórico a propósito dos 150 anos da evangelização no Nordeste. Essa evangelização pioneira se realizou a partir das convicções dos missionários. O Dr. Calley chegou em Recife em fins de setembro de 1873 para organizar a igreja pernambucana, e em seu diário ele registrou o que ensinaria aos primeiros crentes recifenses em poucas semanas em que estaria com eles. Ele falou sobre um curso breve sobre a pregação e a vida com Deus. Um planejamento do Dr. Calley sobre o que era indispensável falar no tempo que dispunha. Quando os nossos jovens pastores assumem uma igreja, o que eles começam a ensinar? Eles têm noção? Eles dizem o quê? Qual é o seu primeiro sermão? Qual é a sua primeira série de estudos bíblicos? Calley tinha uma compreensão clara. Eu tenho algumas semanas para ficar com os crentes do Recife. O que eu vou ensinar para esses irmãos no tempo que dispõe? E então ele destacou o que seria indispensável. Primeiro, a certeza do ser de Deus, a sua glória, a sua natureza, a excelência do seu caráter e seu direito de governar. Segundo, o homem, sua superioridade em relação a todas as demais criaturas na terra, sua sujeição a Deus, a natureza sobre a natureza nobre da alma, a estrutura maravilhosa do corpo, a união dos dois, seu destino futuro. Terceiro, o pecado, sua natureza, seu merecimento, suas consequências, incapacidade do pecador de libertar-se do fardo, a maneira
de Deus salvar pela provisão de um substituto. Tem um planejamento. 4, o substituto, Deus e homem, o substituto em obediência a sofrimento, a perfeição de sua obra, a lógica de se depositar toda a confiança nele, de se sentir seguro quando entregue às suas mãos e seu cuidado, os resultados eternos para os crentes, em 5º lugar, os remidos do Senhor na ocasião de sua volta e glória. Então veja que nós temos um planejamento, as coisas... Eu já perguntei a alguns pastores recém-ordenados: você vai assumir a igreja quando? Você vai começar ensinando o quê? Enfim, nós devemos de tal modo proceder no ministério que ao fim, quando nós encerrarmos cada uma de suas etapas, em nossas retrospectivas concluamos com Paulo e com Ezequiel antes dele: estou limpo do sangue de todos. Cada pastor tem que dizer isso no final de um ministério. Eu estou limpo do sangue de todos. É como se Paulo dissesse: se alguém vier a se perder, não se perderá porque eu fui negligente, não se perderá porque soneguei as verdades mais inegociáveis da palavra de Deus, ou porque tudo que fiz foi oferecer entretenimento, lazer e música gospel. Não seria trágico, meus irmãos, olhar em retrospectiva e perceber que no tempo que dispusemos em uma igreja, promovemos muito entretenimento, que palestramos muito sobre autoajuda, que nos imiscuímos em áreas que nós não dominamos por achar que dessa maneira nós seríamos até mais relevantes, e negligenciamos aquilo a que fomos chamados a proclamar, que era exatamente aquilo que aquela igreja mais desesperadamente carecia. Até quanto a linguagem pode significar alguma coisa, se Paulo pôde dizer-se limpo do sangue de todos, por haver anunciado todo o desígnio de Deus, a conclusão é que enredar-se e enredar a igreja com tantas coisas ao ponto do menosprezo para com o Evangelho e para com a necessidade imperiosa do arrependimento e da fé em Jesus, só pode implicar, a contrário senso, que o pastor faltoso carregará respingos do sangue daqueles que se perderem. Pelo menos é a conclusão, contrário senso, até o ponto em que a linguagem significa alguma coisa. Em segundo lugar, o que eu estou querendo pensar mesmo? Pense comigo aqui. Como o ministério de hoje produz, projeta, de alguma forma, os rumos da igreja até amanhã. Em segundo lugar, certifiquemo-nos, quando e quanto nos for possível, de que aqueles que darão continuidade ao ministério pastoral na igreja compreendem a tamanha responsabilidade do encargo e sim têm discernimento suficiente para proteger o rebanho dos lobos. Nós, no ministério de hoje, essa é a grande pergunta: estamos formando líderes responsáveis para a igreja de amanhã, inclusive líderes capazes? O que nós fazemos quando aparece lá na nossa igreja um garoto estudioso, capaz, com talentos e demonstra interesse de estudar a Bíblia, de ir para o seminário, volta do seminário, começa a pregar bem, os irmãos começam a gostar. O que nós fazemos com ele? Presbíteros, bispos responsáveis, segundo o apóstolo, vigiam a si mesmos,
Ou seja, eles se tornam modelos para o rebanho e vigiam o rebanho simultaneamente, a si mesmos e ao rebanho simultaneamente. Eles cuidam de si enquanto cuidam do rebanho. E eles devem cumprir a função de bispos que receberam do Espírito Santo, como pastoreando a igreja de Deus. Versículos 17 e 28. O presbítero bispo, pois, é aquele que cuida em sentido geral, em sentido amplo, e também em sentido mais específico, que pastoreia, que alimenta o rebanho, quem conduz o rebanho à pastagem para alimentá-lo. É até desnecessário dizer que os termos presbítero e bispo são intercambiáveis na passagem e referem-se àquele que pastoreia, que apacenta, que é pastor. Jerônimo esclareceu que nos primórdios os presbíteros lideravam as igrejas, e somente quando começaram a surgir as seitas e cada um quis apropriar-se de um grupo, é que um dos presbíteros ascendeu à posição de bispo no sentido de superior aos demais. O fato é que, para provocar o senso de responsabilidade dos presbíteros bispos, Paulo acrescenta que o rebanho é o quê? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu o quê? Próprio sangue. Eu vou abstrair totalmente as questões exegéticas da passagem, sendo suficiente de dizer que a igreja universal consiste em pessoas certas, em pessoas individualizadas que foram adquiridas por Deus e para Deus por meio da morte substitutiva e penal de Jesus Cristo. Essa consideração sozinha deve nos fazer temer e tremer, antes, durante e após assumirmos o púlpito de uma igreja. A nós, sobre quem pesa o encargo de supervisionar o povo de Deus. Além disso, os líderes deveriam estar atentos também por causa da iminente ação dos lobos vorazes, como diz o apóstolo, não é? Cujo propósito é devastar o rebanho. É isso que os lobos querem destruir, dispersar. Homens desse tipo viriam de fora, segundo o versículo 29. Entre vós penetrarão e também surgiriam do próprio seio da igreja. Alguns daqueles irmãos se apresentariam posteriormente como um desses tais lobos, dentre vós mesmos, no versículo 30, vocês podem acompanhar, e esses tais lobos trabalhariam distorcendo a verdade a fim de convencer os discípulos a segui-los. Esta é a ideia do versículo 30, conforme os meus irmãos podem verificar. O exemplo do ministério de Paulo, entre eles, deveria ser observado nesse trabalho incessante de vigilância sobre si e sobre o rebanho que os presbíteros deveriam exercer. Versículo 31 diz isso. É preciso lidar com o rebanho de forma pública, de forma privada, coletiva e individualmente, porque a necessidade de cuidados pastorais é ininterrupta e assume formas variadas, de modo, meus irmãos, que as duas cartas, a de Paulo a Timóteo e também a carta do Cristo glorificado a Éfeso, como está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, esses textos demonstram que os eventos preditos por Paulo, eles realmente ocorreram, mas também eles dizem que as orientações de Paulo surtiram efeitos de longo prazo, tanto é assim que, a despeito da queda quanto ao primeiro amor, Éfeso permanecia décadas depois, operosa, perseverante, capaz de fazer resistência a homens maus e falsos apóstolos, como os tais nicolaítas, referidos em Apocalipse, capítulo 2. Mais uma vez eu estou dizendo que o ministério de hoje estabelece, digamos, uma espécie de padrão para o ministério de amanhã. Em terceiro lugar, e eu termino, certifiquemo-nos, quando e quanto nos for possível, de que aqueles que darão continuidade ao ministério pastoral na igreja sabem, têm certeza que dependem totalmente da graça de Deus e que eles não podem fazer nada de si mesmos e por si mesmos e não podem depender de ninguém além de Deus. Esse é o ponto. A pergunta de Paulo em 2 Coríntios 2,16, nesse ponto, é importante. Quem, porém, o quê? É suficiente para estas coisas. Quem, porém,
é suficiente para estas coisas? Foi uma pergunta retórica de Paulo em 2 Coríntios 2,16, eu repito, e isso quer dizer que ninguém se atreva a lançar mão do ministério sem ter sido constituído pelo Espírito Santo. Não se atreva. Isso significa, meus irmãos, que ninguém pode se atrever a assumir o ministério da palavra sem temor e sem tremor. Isso significa que todo aquele que se candidata a ministro do Evangelho, que sinta ele a dor da própria inadequação. E assim dependa desesperadamente, dependa absolutamente da graça de Deus, de modo que a conclusão mais evidente é que o homem certo é aquele que tem certeza que é o homem errado. O homem certo é o que sabe que é o homem errado. Ele sabe, ele pensa que não é o homem certo. Observemos homens como Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Amós, Pedro, Paulo. Todos eles tinham certeza que não eram o homem. Porque o homem certo para encargo tão nobre é aquele que sabe até os ossos que somente Jesus Cristo e não qualquer capacidade humana pode fazê-lo útil ao seu reino. Se você se acha de si mesmo, por si mesmo, que você pode ser útil ao reino de Deus, a minha conclusão é: você não é o homem certo. É por isso que Paulo, depois de sobrecarregar os presbíteros, bispos que deveriam apacentar Éfeso, os comissiona, os remete, os encomenda ao Senhor e à palavra da sua graça. Ele diz no versículo 32 que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Como a dizer: eu sei que vocês não podem se desincumbir do encargo por si mesmo. Esse encargo que eu acabei de colocar sobre vocês, vocês não podem cumpri-lo. Pois é. Por isso eu os envio à fonte do poder. Por isso eu os coloco ao lado da fonte do poder que vocês tanto carecem, qual seja o Senhor e o seu Evangelho. Não, nós não sabemos. Pelo menos não sabemos como convém saber o quanto dependemos do Senhor e do Evangelho. Talvez seja até fácil dizer assim, da boca para fora: eu dependo do Senhor. Mas Paulo não está dizendo só que nós devemos depender de Deus. Ele diz que nós devemos depender do Senhor e do Evangelho. Vocês entendem isso ou não? Sim ou não, gente? Não entendem nada. É claro que não entendem. Vocês não entendem o quanto precisam pregar unicamente o Evangelho. Eu os envio ao Senhor e à palavra da sua graça. A palavra da sua graça é outro termo para evangelho. É termo que já foi usado em Atos capítulo 14, versículo 3. Eu os envio ao Senhor e ao Evangelho. Porque Paulo envia os homens, os líderes, ao Evangelho. Por que os pastores expressam dependência quando decidem na vida pregar só o Evangelho? Porque o Evangelho é a pregação de Jesus Cristo. Isso é a conclusão a partir de Romanos capítulo 16, versículo 25. O Evangelho é a pregação de Jesus Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos a certeza que Jesus Cristo está pregando.
O Evangelho é o poder de Deus para salvar os que creem. O Evangelho carrega a autoridade de Jesus Cristo, tem poder inerente de fortalecer os presbíteros, e é ele, o Evangelho, mais especificamente, exatamente porque carrega a autoridade de Jesus, porque é a pregação de Jesus, é ele que pode dar herança entre os que são santificados. Tem gente que acha que a gente deve pregar o Evangelho para os descrentes. Vocês já viram isso? Primeiro a gente faz uma mensagem evangelística, depois a gente troca isso por um discipulado. Pressupõe-se que o discipulado é, digamos, a pós-graduação. O Evangelho é a coisa mais simples, o beabá, a classe infantil. Aí não, a gente troca logo isso por um discipulado. Discipulado de quê? O que você tem para dizer ao salvo, senão aquilo que o salvou? Paulo está dizendo assim: eu os envio ao Senhor e a palavra da sua graça, ao Evangelho, que pode santificá-los, que pode vos dar herança entre os que são santificados. Então, dependam do Senhor, dependam do Evangelho. Decidamos, meus irmãos, eu peço humildemente, decidamos juntos, eu conclamo humildemente, como sendo um de vocês, e o pior de vocês, e o menor de vocês. Decidamos isso. Pregar o Evangelho. E para reforçar seu apelo à dependência de Deus e da sua palavra, Paulo outra vez se volta para o seu exemplo e relembra a semelhança de Samuel, que não cobiçou prata, ouro e vestes, versículo 33. Ele não cobiçou prata, ouro e vestes, que o exemplo do versículo 33 tem a ver com a mensagem do versículo 32. Tudo, né? Tudo. Paulo está dizendo: dependa do Senhor e do Evangelho. Você depende do Senhor e do Evangelho, você não vai depender de prata, ouro e vestes. Foi assim que eu fiz. Eu dependi do Senhor e do Evangelho, e por isso eu não cobicei prata, ouro, vestes. Versículo 33. Antes ele diz que sustentou a si e aos companheiros. Estavam com ele Timóteo e Erasto. Ele diz assim: com estas mãos, aqui está um toque de alguém que ouviu, estava lá, e ouviu o discurso de despedida. Paulo disse: eu sustentei com estas mãos aqui. Dá até para a gente ver Paulo assim, fazendo menção às suas mãos, talvez até mostrando os calos. E com esse trabalho Paulo sustentou a si e aos que estavam com ele, e a partir do exemplo, do seu duro trabalho, ele exemplifica um dito de Jesus que nós só conhecemos por causa dele: mais bem-aventurado é o quê? É dar que receber. Eu termino aqui, concluindo que o ministério de hoje projeta a igreja de amanhã, inclusive. E nós fazemos isso por meio do modo como nós procedemos, do que ensinamos e dos líderes que formamos. Como é que vai ser a sua igreja amanhã? Ela vai ser isso: o resultado daquilo que você está fazendo hoje, daquilo que você está ensinando hoje, dos líderes que você está formando hoje. E aqui, mais uma vez, eu apelo humildemente para os meus irmãos, no sentido de que nós devemos agir responsavelmente, sob pena de corrermos o risco de havermos labutado inutilmente, ou, o que é pior, de levarmos caminho afora mãos tintas do sangue daqueles que vierem a se perder. Tudo isso porque nós não os advertimos suficientemente. Quem é suficiente para estas coisas, Senhor?
Tenha misericórdia de todos nós. Fiquemos em pé e vamos orar. Oremos. Grande, eterno e soberano e poderoso e belo, glorioso, magnífico, excelente, Deus dos céus e da terra, Deus que é uma trindade de pessoas santas, a quem honramos hoje nesta reunião, mas além disso, a quem desejamos honrar todos os dias do nosso ministério, em todos os estudos, em todas as orações, em todas as exposições bíblicas, quando decidimos os temas, quando decidimos o que fazer no púlpito, quando decidimos a forma de liderar. A Ti, Senhor, a honra e a glória, porque Tu trouxeste o Evangelho para o Nordeste. Tu mandaste Tua palavra até para um lugar chamado Juazeiro do Norte. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.